que você busca quando se maquia? Mais uma maquiagem qualquer ou uma nova versão de si mesma? Será que você conhece essa mulher poderosa que tem dentro de você? Talvez não. Eu sei que parece difícil se maquiar, mas não é. Talvez seja difícil se colocar em primeiro lugar, priorizar sua autoestima, sua saúde física e mental. Eu sei que você tem tantos afazeres, que seu dia a dia é tão corrido e muitas vezes você acaba se esquecendo de cuidar de você mesma. Você precisa começar a se ver como prioridade máxima, cuidar de si por você mesma e não por ninguém. E a maquiagem pode ser sua aliada nesse autocuidado, nesse momento de olhar para você. Se essa prática é capaz de recuperar a autoestima de mulheres com câncer, mulheres com depressão ou que já sofreram qualquer tipo de violência, se a maquiagem é capaz de ajudar a reerguer essas vidas, por que com você seria diferente? Por que você acha que a maquiagem é algo impossível para você? Por que você acha que não consegue? Chega de pensar negativo. Chegou a hora de eliminar todas as suas dificuldades, preconceitos com a maquiagem e vê-la como sua aliada, como seu novo hábito do dia a dia. Uma prática que vem para agregar na sua vida, que vem para te levantar e te mostrar que você consegue. Você não precisa sofrer como eu sofri. Eu vou te mostrar o caminho para evoluir rápido. E é isso que meu curso traz para você. Um método fácil e eficaz para aprender a se maquiar direto da sua casa, se baseando nos 4 fundamentos da automaquiagem desenvolvidos no meu método. Chega de adiar esse sonho. Aprenda a se maquiar agora mesmo. As inscrições do curso já estão abertas. Olá, seja bem-vinda ao nosso terceiro e último episódio do Workshop Salve Sua Make, um evento 100% online e gratuito. Nas aulas anteriores, eu falei para vocês sobre os 4 fundamentos da automaquiagem, do método que eu desenvolvi para você aprender a se maquiar da melhor forma possível. Se você perdeu a aula 1 e a aula 2, eu recomendo fortemente que você corra e aproveite para assistir a aula 1, clique aqui em cima, e a aula 2 também, e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu te passei durante essa semana. Aproveite que essas aulas ficarão no ar por tempo limitado, tá? Muito em breve elas sairão do ar e você só poderá ver elas dentro do meu curso de automaquiagem online, o Salve Sua Make. Bom, agora eu quero te mostrar alguns erros e acertos na prática da automaquiagem e quero te mostrar também os fundamentos aplicados na prática. Quero te mostrar como eles me ajudam bastante a acertar na maquiagem e não errar mais, além de fazer uma maquiagem personalizada para mim mesma. Eu não vou mostrar para vocês, por uma questão de tempo, a preparação e a fazer a cobertura da minha pele, mas no nosso curso a gente tem tudo completo e eu convido você a ser minha aluna. Mas antes, vamos lá conferir todo o conteúdo dessa aula, os 4 fundamentos aplicados na prática e alguns erros e acertos da automaquiagem. Já estou com a minha pele praticamente pronta, dei uma adiantada aqui porque o nosso tempo é curto. Claro que no nosso curso de automaquiagem online, o Salve Sua Make, tem aulas sobre preparação de pele, como conhecer sua pele, o tipo dela, como prepará-la adequadamente, de acordo com o seu tipo e sua necessidade, ocasião, enfim, e claro, como fazer a cobertura e a maquiar a sua pele. Tá bom? Então eu já vim com ela adiantada e eu já vou mostrar aqui para vocês o primeiro fundamento aplicado na prática, que é o fundamento do autoconhecimento. Isso vai levar em consideração o meu gosto, meu estilo, meu temperamento e a minha ocasião, tá bom? Então olha só, eu fiz a aplicação da cobertura da base, eu utilizei uma base que ela me permite construir camadas, tá? Então eu quis uma camada média a alta cobertura, tá bom? Mas que tivesse um aspecto leve, isso é determinado pela forma da aplicação da base, tá? Os acabamentos de uma base podem mudar dependendo da forma que você vai aplicar ela, tá bom? Eu apliquei com a minha esponja, essa daqui é a esponja da Macrylan,
e vocês encontram ela por volta aí de 10 a 15 reais, tá bom? É esponja de microfibra, tá? Não é qualquer esponja. Esponja de microfibra da Macrylan. Então, eu fiz a técnica de luz e sombra. E por que a gente utiliza essa técnica? Que é a técnica do contorno facial. Eu dei uma afinada aqui através da sombra e também porque a cobertura da base, ela tira as sombras do nosso rosto e fica uma pele muito lisa, um rosto muito pálido. Então a gente vem com o contorno. No meu caso, eu quis trazer essa profundidade, eu quis estreitar o meu rosto. A minha testa do mesmo jeito, ela é um pouquinho larga, então eu quis estreitar ela. E aí eu venho aqui com o contorno só nessa parte. Não aplico aqui em cima, porque eu acho que a altura dela tá ok. Então, é isso. Também posso fazer o contorno no nariz, caso você queira fazer. Eu vou fazer aqui junto com vocês, para vocês verem, tá? Ainda não fiz essa parte. E o contorno do nariz serve também para trazer essa sombra e para caso você queira trazer uma sensação de nariz mais fino, tá bom? Essa impressão. Não apliquei aqui, tá? Porque eu quero uma maquiagem um pouquinho mais leve, uma pele mais leve. Mas se você quiser também pode fazer a aplicação de contorno aqui no seu maxilar para deixar ele mais marcado, deixar o seu rosto ainda mais fino, se for a sua intenção, tá bom? Ou também dependendo do formato do seu rosto. Essa técnica varia também de acordo com o formato de rosto, tá? Então eu fiz ela bem universal, digamos assim, mas existem outras formas de fazer o contorno facial de acordo com o formato de rosto. Existe todo um estudo de visagismo, enfim, no meu curso eu chego a citar para vocês sobre os formatos de rosto para vocês terem uma base, tá bom? Você pode fazer o contorno em creme ou contorno em pó. Como eu quero uma maquiagem um pouquinho mais leve, eu vou fazer o contorno em pó, tá? Vou fazer aqui do meu nariz para vocês verem como eu gosto de fazer. Eu uso esse pincel aqui pequeno, ele é um pincelzinho de esfumar, porém ele é um pouquinho preciso, tá? Então, como ele é pequeno, dá para eu atingir a área aqui do meu nariz, só a lateral, sem atingir outras áreas que eu não preciso esfumar a sombra, e aí eu vou ter um efeito bem bacana. Então, vamos lá. Pego aqui mais ou menos no final aqui da ponta do pincel, posiciono meu rosto aqui no centro do espelho e com a ponta do pincel, você não vai abrir as cerdas do pincel aqui no seu rosto não, tá? Com a ponta dele eu faço um movimento de sobe e desce. Então já fiz uma primeira linha aqui do meu nariz, tá? Tiro aqui o excesso, apliquei mais, tiro o excesso aqui na minha mão dando batidinha. E ó, venho fazendo o outro lado do meu nariz. Movimento de sobe e desce. Você não entra aqui, tá? Não entra aqui nessa parte e nem aqui. A gente vai focar hoje mesmo só no nariz. Então, movimento de subir e descer com a pontinha das cerdas do pincel. Agora, aqui que a gente já fez a linha, a gente tem que esfumar essa linha, não é verdade? Então, vamos lá. Com o movimento de bolinha, mas não é uma bolinha, um circular muito grande não, tá? É algo mais preciso. Você vem com a ponta do pincel, com ele um pouquinho inclinado, você vem fazendo esse movimento de bolinha. E aí você vai fazer o quê? Esfumar, espalhar esse produto, tá? Então, com o movimento de bolinha, de sobe e desce. Com esse movimento, a gente vai contornar o nosso nariz, tá bom? Agora que eu devolvi a sombra do meu nariz, de acordo com o que eu gosto, eu trouxe uma afinidade para ele se tornou um nariz ainda mais fino e evidente, porém de uma forma mais discreta, tá bom? Então, vamos falar agora sobre o segundo fundamento da automaquiagem desenvolvido no meu método, o fundamento das ferramentas. É necessário que você tenha ferramentas da maquiagem, como pincéis, placa, acessórios de maquiagem, enfim, tá? E isso vai determinar também a sua técnica e o resultado final da sua maquiagem. Por exemplo, eu fiz a aplicação dessa base hoje com essa esponja aqui da Macrylan, é uma esponja de microfibra, mas você também pode fazer a aplicação com algum outro pincel que você queira, tá? Lembrando que é sempre importante umedecer a esponja quando você for utilizar ela para aplicação de base, tá? Caso você não queira um acabamento diferente para uma mesma base,
você pode vir com o pincel Dual Fiber, tá? No nosso curso tem uma aula só falando sobre pincéis, tá? Explicando a função deles, dos mais conhecidos. Ele é um pincel que tem as cerdas extremamente espessas, ele é bem preciso, ele não chega a ser mole, não tem as cerdas mole, também não chega a ser dura, tá? Ele é preciso, ele é firme, tá? E tem as cerdas assim bem fininhas, tá vendo? E isso vai possibilitar a aplicação de uma base de forma leve, tá bom? Esse pincel ele tem uma desvantagem que ele pode deixar a base com aspecto arranhado. Então o que você vai fazer após fazer a aplicação da base com ele? Vai vir dando batidinhas com a esponja. Essa é a dica de hoje. Dá a batidinha que aí você vai manter aí esse aspecto de pele leve, utilizando esse pincel e tirando qualquer aspecto de arranhado aí das cerdas no seu rosto, tá bom? Sabendo utilizar as ferramentas, tendo as ferramentas corretas, você vai ter o resultado final que você preferir da maquiagem. Então é muito importante que você entenda exatamente utilizar essas ferramentas aqui e usar elas a favor de você, saber qual o acabamento que você quer. Se você quer uma maquiagem de alta cobertura, eu vou aplicar bastante base no meu rosto, vou vir aqui com a esponja úmida. Não, quero hoje uma maquiagem mais leve, vou vir com um pincel assim, tá? Um pincel mais espesso, um pincel com as cerdas bem larguinhas e as pontinhas fininhas. Entendendo a estrutura, a anatomia desse pincel, você já sabe para que ele serve, tá bom? Então não precisa de necessariamente um manual. Você entendendo as cerdas dele, entendendo o formato dele, você automaticamente saberá para que ele serve. E outra coisa que também que esse pincel aqui pode servir, já que ele tem as cerdas bem espessas, isso significa que ele vai espalhar muito bem o produto e de maneira leve. E o que você pode também aplicar de forma leve no seu rosto, além de uma base? Você pode fazer a aplicação do protetor solar, do hidratante, do primer, enfim, de tudo que você quiser da preparação de pele, além da base, tá bom? Então esse pincel é bastante útil para fazer esse tipo de aplicação leve. O nosso terceiro fundamento da automaquiagem é a técnica. Sim, é necessário que você saiba algumas técnicas e eu vou te mostrar na prática o esfumado clássico, que inclusive eu mostro para vocês lá no meu curso. Eu gosto de iniciar o esfumado sempre com uma sombra primária, uma sombra mais clarinha que vai dar a base do nosso esfumado. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui essa paleta, é a paleta da SP Colors, tá? Vou vir com uma sombra mais clarinha, essa sombra aqui mate, que ela é um marronzinho meio bege, bem clarinho. Dou sempre batidinhas aqui para tirar o excesso, tá bom? E vou fazer a aplicação em um olho da forma correta e em outro olho da forma incorreta, tá bom? No meu olho direito, eu vou fazer a aplicação incorreta da sombra para fazer o esfumado. Então, eu vou aplicar aqui ou aqui. Eu apliquei aqui de um lado, o lado esquerdo do meu rosto, essa sombra com um pincel super pequeno, um pincel que não tem cerdas espessas, que não tem cerdas macias e que não vai me trazer um esfumado adequado, tá? Você vê que a sombra ficou bastante marcada, ela não tem suavidade nenhuma. Então, essa é a forma incorreta de você aplicar. Qual é o erro aqui? A falta de técnica. Não é esse movimento que você aplica a sombra no seu olho e não é essa a ferramenta correta, tá? Por isso você vê aí o quanto essencial é você saber os fundamentos na prática, na teoria também, claro, da automaquiagem, tá bom? Então agora eu vou fazer a aplicação correta no meu olho direito. Tiro aqui o excesso da sombra e eu começo aqui, ó, bem aqui no meu côncavo, onde tem um ossinho bem aqui, sabe? Pois é, se você não conseguir ver, como eu, muito bem, esse ossinho do seu olho, você pode encostar aqui a pontinha do pincel e você vai saber aonde é. Então, com o pincel mais ou menos aqui, ó, segurando assim, eu venho com bastante leveza fazer um movimento circular, um movimento de bolinha. E aí eu vou indo e voltando com esse movimento circular, somente nessa região, sem atingir a minha sobrancelha e sem chegar muito
para dentro aqui, para a pálpebra móvel do meu olho, tá? Eu chego aqui no canto da pálpebra e vou subindo para a pálpebra fixa, sem encostar na sobrancelha. Vocês veem que aqui, ó, quase não chega muita sombra, porque a gente vai fazer a aplicação de outra, tá? Então, eu venho com esse movimento aqui de ida e volta da minha sombra, fazendo um movimento de bolinha. Com outro pincel de esfumar, eu vou vir aqui fazendo a aplicação de uma sombra laranja, tá? E vamos ver essa primeira sombra primária que eu apliquei como uma primeira casinha. Agora nós vamos fazer a segunda casinha. Eu vou fazer a aplicação aqui somente no canto e eu não vou chegar na minha pálpebra fixa, tá bom? Eu vou fazer um movimento de bolinha bem curto para eu não atingir essa outra sombra. Movimento de bolinha, de ida e volta, ida e volta. O nosso primeiro pincel, esse daqui, o da sombra mais clarinha, tá lembrada, né? Então a gente vai voltar, vai aplicar novamente a sombra clarinha e a gente vai esfumar a borda desse laranja, tá? Da segunda casinha que a gente fez, tá? Então vamos esfumar a borda e deixar também esse marronzinho claro mais em evidência. Dessa forma você vai começar a ver aí o seu degradê, tá? O degradê das sombras e elas vão integrar dentro uma da outra, tá? Vai ficar sem divisória. O esfumato correto é aquele que não tem divisória, as sombras elas têm que ficar difusas, elas têm que desaparecer entre si, tá? E é isso, sempre fazendo o movimento aqui de bolinha, sem encostar na sobrancelha e sem encostar no laranja que a gente aplicou aqui por último, tá? Então eu retirei toda a marcação do laranja. Com o pincel WB800 da Macrylan, eu vou vir agora dar uma aprofundada no meu olhar, tá? Eu vou escurecer um pouco esse esfumado e a gente vai ver por que é necessário ter um pincel tão preciso. Eu vou escolher uma cor mais escura, um marrom bem fechado, bem próximo aqui do preto. Com a ponta do pincel eu aplico aqui na minha paleta, retiro o excesso, dando batidinha. E agora a gente vai fazer a aplicação no nosso olho, tá? Ó, sempre com a mãozinha aqui no final da ponta do pincel. Eu não posso começar aqui e nem na nossa segunda casinha. A gente vai fazer uma terceira casinha aqui. Então, eu fecho o meu olho e faço apenas a aplicação. Apliquei, ficou marcado, claro. Então, a gente vai vir esfumar com aquele laranja da segunda casinha, esse daqui mais forte, e retirar a marcação do marrom escuro. Venho aqui com o movimento de bolinha, mesma coisa daquela vez, tá? Sem subir muito, eu vou esfumando. Não tenha preguiça e nem pressa, tá, gente? Tem que esfumar bastante para não ficar marcado, tá? Esse marrom, ele tem que desaparecer aqui. Então, eu venho fazendo um movimento de bolinha só aqui nesse cantinho. Nosso esfumado tá pronto aqui na nossa pálpebra. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Você sabe por que eu apliquei o marrom mais escuro? Para dar uma aprofundada aqui nesse esfumado, um pouquinho aqui no cantinho dos meus olhos. Ao invés de usar este pincel, sabe por quê? Porque esse pincel, ele tem um formato diferenciado, tá? Ele é fofo, mas na ponta dele ele começa a afinar um pouquinho. E esse pincel aqui, o de esfumar clássico, o vassourinha, ele iria atingir toda essa área. Eu só queria atingir uma área específica. Aí você pensa, mas por que eu não poderia fazer a aplicação, por exemplo, com um pincel desse daqui? Por que eu não poderia aplicar o marrom com um pincel bem preciso desse daqui? Porque ele não é de esfumar,
tá? Ele não tem as cerdas espessas, ele não deixaria que você aplicasse esse marrom de uma maneira um pouquinho mais espalhadinha, tá? Então, o que aconteceria? Ficaria uma maquiagem ainda mais marcada. Então, o pincel ideal para a gente fazer esse tipo de técnica, para dar essa aprofundada, para dar essa finalizada no nosso degradê, é esse pincel de esfumar, tá? Bem fofinho e que ele comece ele seja fofinho, grossinho aqui na ponta dele e vá afinando aqui em cima. E também esse tamanho pequeno, tá? Porque também pode ter um pincel de aplicação de corretivo, por exemplo, de base, que ele seja desse formato aí, tá? Então tem que ser um pincel pequeno de aplicação de sombra, tá? Se você não utilizar os pincéis corretos, da maneira correta, você não vai conseguir executar a técnica de forma ideal, tá? Da forma certa que tem que ser aplicada. Agora vamos lá finalizar essa maquiagem. Agora sim eu vou usar esse pincel aqui mais preciso e com aquele primeiro marronzinho, tá? Porque eu não quero pesar aqui na parte inferior dos meus olhos. Eu vou vir aplicando esse marronzinho com movimento de ida e volta, tá? Também dá pra fazer um movimento de bolinha, dependendo aí do tamanho do pincel que você tiver, tá? Como essa cor aqui ela é bem clarinha, então ela não necessita tanto de fazer um movimento de bolinha, tá? O movimento de ida e volta já vai ser quase que suficiente para deixar essa pálpebra aqui, a parte aqui inferior dos olhos, bem bonita, bem esfumadinha, tudo correto. Agora eu vou vir fazer a aplicação aqui nessa região, na parte interna aqui dos meus olhos, tá? No meio da minha pálpebra, indo para a parte interna, com o movimento de batidinha, com o pincel bem preciso, tá? Tá vendo que tá ficando marcação? A gente vai voltar com os pincéis anteriores para retirar essa marcação, tá? Não se preocupe. Movimento de batidinha e de ida e volta, que a gente não faz movimento de bolinha não, tá? Maquiagem finalizada com sucesso, fiz aqui a aplicação de um lip tint, gloss, dei uma finalizada aqui nos olhos. Esses detalhes a gente vê lá no nosso curso de automaquiagem online, o Salve Sua Make. E olha só, a gente viu aqui, não sei se vocês perceberam, em ação o nosso último fundamento, que é o fundamento da prática. Isso aí que você fez junto comigo, anotando as dicas, as suas dúvidas, suas dificuldades, os seus acertos. Isso daí é o que você viu na prática e o que você também colocou em prática aí com as maquiagens que você tem em casa. Então, esse é um dos pilares para você fazer uma automaquiagem perfeita e se maquiar de forma correta como uma profissional. Você conseguiu ver como esses fundamentos são essenciais para aprender a automaquiagem? Dominando esses conceitos, você nunca mais vai passar aperto na hora de se maquiar. Nunca mais vai ficar aplicando e tirando maquiagem. Não vai mais perder tempo vendo tutoriais que você acha que não consegue fazer. Talvez você não queira só um pouco mais de rapidez e agilidade, mas talvez o que você precise mesmo seja aprender as técnicas com qualidade e consciência. Essas são as minhas maquiagens antes de criar o método Salve Sua Make. Me atrapalhava na hora de fazer o delineado, mas até que eu sabia me virar. Fazia meu esfumado neutro com as mãos mesmo. Hoje, com as técnicas e truques que aprendi, minha maquiagem mudou muito. E eu quero te ajudar a evoluir também. Após aprender mais sobre a automaquiagem, os conceitos e técnicas fundamentais, você se sentirá mais à vontade para se automaquiar, mais confiante para se produzir para o seu dia a dia e para ocasiões especiais. Você enxergará em si mesma o potencial brilhante que você tem aí dentro de você. Se sentirá mais segura e mais autoconfiante. Você verá que é capaz de superar todas as suas dificuldades e ainda conhecerá mais sobre você mesma. Verá que quem cria o padrão de beleza é você e que o bonito mesmo é ser você mesma, do seu jeito, com as suas características e ainda vai aprender a realçar o que você tem de mais bonito no seu rosto. Bom, agora que vimos um pouquinho sobre a automaquiagem, eu quero te dar um recado importante.
Tudo isso que eu te mostrei aqui nessa semana, durante as nossas 3 aulas que eu compartilhei com vocês, é parte do meu curso de automaquiagem online para iniciantes, o Salve Sua Make. No curso eu explico tudo para vocês com mais informações detalhadas, com alguns módulos como módulos de pele, preparação, técnicas, finalizações, nomenclaturas do rosto, coisas que você não vai ver em nenhum outro curso e nem à toa aqui na internet. Se você está gostando desse workshop, você precisa entrar para o meu time de alunas do meu curso Salve Sua Make. Isso porque tudo isso que eu te mostrei aqui é apenas uma parte de algo muito maior. O curso Salve Sua Make poderá salvar a sua autoestima e realizar o seu sonho de se automaquiar com bastante qualidade e sozinha em casa. Em um curso presencial, você só tem uma chance de aprender sobre a automaquiagem. A aula acaba, o professor vai embora com todo o conhecimento dele e você não poderá mais rever todo aquele conteúdo que ele te passou e nem os detalhes que foram ensinados. Através do curso online, você poderá rever a aula e terá uma tutoria online diretamente comigo, tirando todas as suas dúvidas, me mostrando suas maquiagens e a sua evolução. Um curso de automaquiagem presencial pode custar aí entre 350 a 400 reais. E alguns online de 350 a 600 reais. E que no final não vai te dar suporte nenhum, às vezes nem apostila. Você com certeza deve às vezes se perguntar que um curso tão completo vai me custar muito para te ensinar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o preço que você está disposta a pagar para continuar perdendo tempo tentando se maquiar sem os fundamentos da automaquiagem e sem as técnicas necessárias? Quanto você gastou durante esse ano comprando maquiagens que não deram certo para você, lançamentos que te prometeram mundos e fundos, mas você não sabe utilizar essas maquiagens? Qual o preço de você se sentir bem consigo mesma e autoconfiante? Qual o preço que você está disposta a pagar para continuar tentando reproduzir tutoriais que não dão certo para você? Tutoriais que servem como uma receita de bolo e você não sabe adaptar eles para o seu rosto. Qual é o preço que você está disposta a pagar por continuar passando perrengues aí na frente do espelho e nunca sair uma maquiagem legal? Com certeza esse preço é bem maior do que o que você investirá no meu curso Salve Sua Make. Eu quero, portanto, que você seja a minha aluna e supere todas as suas dificuldades. Você verá o passo a passo de cada detalhe da automaquiagem para quem está iniciando. Desde as nomenclaturas do nosso rosto até um contorno facial e maquiagem para o dia a dia, maquiagem para a noite também. Você poderá acessar o curso de onde você estiver. Isso mesmo que você ouviu, de onde você estiver, seja na sua casa, na casa de uma amiga, enfim. Basta você ter o seu smartphone em mãos, tablet ou até mesmo o seu computador. E mais, você terá acesso ao curso durante um ano e poderá aprender com calma todo o passo a passo da maquiagem, os fundamentos e ainda terão atualizações durante esse tempo no meu curso. Com essas 3 aulas, você foi capaz de identificar alguns erros da sua automaquiagem e aprender um pouco dos 4 fundamentos do meu curso de automaquiagem. E viu como isso funciona na prática. Agora você sabe que não é preciso ter os produtos que a marca X ou Y lançou, a base mais cara ou o pó mais falado. Você precisa aprender a usar os produtos de forma correta e de acordo com a sua necessidade. Assim, você não se sentirá mais perdida e não precisará gastar tanto dinheiro comprando todas as maquiagens que vê pela frente, por não encontrar a base ideal ou por não usar o pincel correto. No meu curso de automaquiagem, Salve Sua Make, você aprenderá na prática a estrutura da maquiagem e a personalizar ela para você, sem uma receita de bolo. A maquiagem é única para cada pessoa e com o meu curso você vai aprender isso. Para de perder tempo, mulher! Se inscreve no meu curso de automaquiagem online Salve Sua Make. Quando eu estreiei esse curso, as vagas acabaram rapidamente e eu não tenho previsão de quando vai surgir nova turma. E ó, eu tenho uma surpresa para você que ficou aqui comigo até a nossa 3ª aula. Tem um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela para você que acompanhou todo esse workshop e todas essas aulas, que participou, colocou aí nos seus stories, comentou aqui na página. Então, eu te recomendo fortemente que use esse cupom exclusivo que irá expirar em breve e faça logo a sua inscrição.
É muito simples. Aqui nessa página já tem um botão escrito Quero ser aluna ou Quero fazer a minha inscrição no curso. Você clica lá, faz o checkout, tem diversas maneiras de você fazer o pagamento, seja no boleto, pode dividir no cartão, no débito, pagar à vista, no PayPal, como você preferir. Será um investimento que você fará por você mesmo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Como eu falei na primeira aula, caso você se arrependa, durante 7 dias, os primeiros 7 dias da sua compra, se você não estiver mais a fim de fazer o curso, não tiver gostado, achar que não é para você, basta você me enviar um e-mail que eu farei o reembolso. Mas eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai evoluir bastante na automaquiagem. Eu quero te lembrar que essas aulas só estarão disponíveis até domingo às 23h59. Então aproveita esse final de semana para fazer um Netflix. Assiste os episódios, reassiste se você já tiver visto. Deixa aqui um comentário me contando o que você achou dessa semana, dessa aula. Muito obrigada pela participação, por terem assistido toda essa semana, todas essas aulas, essas dicas que eu dei para vocês. É muito importante a participação de vocês e muito especial para mim. Sem vocês, nada disso aconteceria. Então, muito obrigada, um grande beijo. E ó, segunda-feira eu vou liberar um bônus surpresa, tá? Especial para você que acompanhou toda essa semana, tá bom? Beijão e até mais. Oi, esse vídeo é sobre delineado gatinho, uma técnica de maquiagem muito famosa e muito utilizada pelos profissionais da maquiagem, que vocês veem muito aqui na internet, tá? E também por aí na rua, enfim. É uma maquiagem, assim, que muitos dizem que é fácil e outros dizem que é muito difícil. Então, eu vou te dizer, o segredo pro delineado perfeito, o delineado gatinho lindo, do jeitinho que você quer, que você vê nas fotos, que você vê na rua, que você vê suas amigas usando, é